Glória a Deus. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. É um motivo de alegria estar pela segunda vez aqui, adorando a Deus com os irmãos. A primeira vez que eu estive aqui foi quando eu vim numa comemoração de 30 anos de casado com nossa irmã Luiz, seu esposo César. E Deus, Ele fez grandes proezas e maravilhas nesse lugar. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia nessa noite, 2 Samuel capítulo 9, enquanto os irmãos localizam ele. Gostaria de estar apresentando o Diácono Adriano. Sou da igreja, como disse a irmã aqui, Assembleia de Deus Ministério Água Viva. Trago um abraço do meu pastor presidente, pastor Valdair. Um abraço também do nosso pastor vice-presidente Alexandre. Como eu disse, eu sinto muito alegre de estar aqui. Vinha a convite do nosso amigo Juarez, que não se encontra na noite desse dia, minha sua irmã, né? Mas Deus iria estar nesse lugar. Talvez não venha por algum motivo, né? De trabalho, seus afazeres. Mas o mais importante é que a presença de Deus está neste lugar, né? Nós sabemos que pode faltar tudo, né, irmãos? Mas o que não pode faltar é a presença de Deus na nossa vida. Porque é a presença de Deus que nos mantém de pé, é a presença de Deus que nos impulsiona a cada dia estar adorando ao nome do Senhor nessa noite, amém? Quem achou, diga amém. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Livro de 2 Samuel, capítulo de número 9, diz assim a palavra do Senhor para nós nessa noite. E Davi disse: há ainda alguém que restou da casa de Saul, para que eu possa mostrá-lo a minha bondade por causa de Jonatas. E havia da casa de Saul um servo cujo nome era Ziba. E quando eles o chamaram até Davi, o rei disse a ele: tu és Ziba? E ele disse: sim, sou teu servo. E o rei disse: não há mais nenhum da casa de Saul para que eu lhe possa mostrar a bondade de Deus? E Ziba disse ao rei: Jonatas ainda tem um filho que é aleijado de ambos os pés. E o rei disse a ele: onde está ele? E Ziba disse ao rei: eis que ele está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou buscá-lo, e o retirou da casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Ora, quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou até Davi, ele caiu sobre a sua face e fez reverência a Davi e disse: Mefibosete. E ele respondeu: eis aqui o teu servo. E Davi disse a ele: não temas, porquanto certamente te mostrarei bondade por causa de Jonatas, teu pai, e te restituirei toda a terra de Saul, teu pai, e tu comerás pão à minha mesa continuamente. E ele se curvou e disse: o que é o teu servo para que olhes para um cão morto como eu? Então o rei chamou Ziba, o servo de Saul, e lhe disse: eu dei ao filho de teu mestre tudo o que pertencia a Saul e a sua casa. Portanto, tu e os teus filhos e os teus servos cultivareis a terra para que ele e trareis os frutos para que o filho do teu mestre possa ter alimento para comer.
Mas Mefibosete, o filho de teu mestre, comerá pão sempre à minha mesa. Ora, Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Versículo 11, último versículo. Então disse Ziba ao rei: segundo tudo o que o meu senhor, o rei, tem ordenado ao seu servo, assim fará o teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei, ele comerá à minha mesa com um dos filhos do rei. Oremos nessa noite. Bendito Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aí foi lida a tua palavra, Senhor da glória, que o Senhor possa neste momento, ó Pai, estar falando em cada coração, Senhor, que o Senhor possa, Pai amado, Pai, que está, Senhor, penetrando, Senhor, esta palavra que não volta vazia, que nunca voltará vazia, Senhor, mas que o Senhor possa neste momento estar falando conosco, que nós possamos compreender, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco, aquilo que o Senhor quer falar com essa juventude, aquilo que o Senhor quer falar com sua noiva, Senhor, que nós possamos sair daqui alimentados, que nós possamos nessa noite, Senhor, entender e compreender, Senhor, a tua palavra e fazer como Davi disse, Senhor, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Fala conosco, Senhor, usa os teus lábios para falar com o teu povo, Pai amado, Pai, que não aquilo que o teu povo quer ouvir, mas aquilo que a tua igreja, que a tua noiva, que o teu povo precisa ouvir na noite desse dia. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar nessa noite? Glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, é um texto bastante conhecido, pois vai falar. Obrigado. Pois vai falar de um jovem que se chama Mefibosete. Talvez você não ouviu essa mensagem, pois ela é pouco pregada, né, nas nossas igrejas, mas é uma mensagem que fala muito ao meu coração, porque é um jovem que passou bastante dificuldade, apesar de no capítulo 9, que nós lemos aqui de 2 Samuel, este jovem se encontra com 21 anos, né? Ainda é jovem, mas quando aconteceu esta fatalidade com ele, que ele ficou coxo de ambos os pés, ele era apenas uma criança. Esse jovem que é filho de Jonatas, neto de Saul, né? Saul, que era rei de Israel, que tinha o seu filho Jonatas, que provavelmente tinha tudo também para ser rei, e Davi, que a gente conhece, que foi considerado pela Bíblia Sagrada segundo o coração de Deus, um dos maiores reis de Israel. Mas o que vai fazer Davi abençoar este jovem, restituir tudo que ele perdeu, a gente vai perceber no capítulo 4 do mesmo livro que nós lemos, que este jovem, ainda criança, tinha 5 anos de idade. O texto vai dizer que vai estourar uma guerra dentro de Israel. Saul, ele está pelejando, o seu filho também está pelejando, o exército de Saul também se encontra na guerra. Porém, a gente sabe, e a gente conhece o texto, que Deus, ele já tinha rejeitado o reinado de Saul. Por quê? Porque Saul, ele não fez aquilo a qual Deus ele ordenara a Saul fazer. Deus vai dar uma ordem para Saul saquear os amalequitas, para Saul matar todos os amalequitas e não deixar ninguém vivo, nem os animais, ninguém. Deus deu uma ordem, e a gente conhece o texto, e o texto vai dizer que Saul, com seu exército, ele vai invadir os amalequitas ali, aquela terra de Amaleque, e vai deixar Agag vivo, e não só Agag vivo, como também a gordura do seu gado. E o texto diz que Deus ele vai perceber que Saul não cumpriu a ordem a qual ele ordenou através do profeta Samuel, que era o profeta do momento,
E a Bíblia vai dizer que Deus ele vai rejeitar o reinado de Saul. O próprio Deus vai olhar para Saul e através da vida do profeta Samuel vai falar assim: fala para Saul que eu rejeito o reinado dele. Por quê? Porque ele não obedeceu a minha ordem, ele não obedeceu aquilo que eu mandei ele fazer. E o texto diz que quando Deus ele rejeita o reinado de Saul, irmãos, o próprio Deus já tinha achado alguém para colocar no lugar de Saul. Por quê? Porque quando Deus ele rejeita alguém, ou quando Deus ele tira alguém do trono, automaticamente o trono não pode ficar sem ninguém, meu pastor. Automaticamente o trono não pode ficar vazio. Deus, o próprio Deus vai dizer no livro de Salmo que ele vai achar Davi para reinar no lugar de Saul. Deus vai falar para Samuel: Samuel, até quando tu vais lamentar? Até quando tu vais chorar? Até quando tu vai ficar remoendo pela vida de Saul, se eu, o próprio Deus, rejeitei? A Bíblia diz que Deus vai falar para Samuel ir até a casa de Jessé. Por quê? Porque Deus vai falar assim: vai até a casa de Jessé, que lá dentro da casa de Jessé, no meio de seus filhos, lá dentro, você vai ungir, aleluia, alguém dos seus filhos como rei, porque eu já escolhi alguém para ficar no lugar de Saul. O texto diz que Samuel vai pegar o vaso de azeite, vai até a casa de Jessé, e chegando dentro da casa de Jessé, a Bíblia vai dizer que vai vir Abinadab, vai vir Eliabe, vai vir seus 7 filhos, e o profeta Samuel, irmãos, ele vai pensar que um dos filhos de Saul, ou seu filho primogênito mais velho, ia ser rei, ou melhor, o profeta Samuel pensou, aleluia, que um dos filhos de Saul tinha tudo para ser rei. Por quê? Porque os filhos de Saul, eles eram grandes. Os filhos de Saul, eles eram guerreiros. Os filhos de Saul, os filhos de Jessé, eles tinham estatura de rei, eles tinham tamanho de rei, eles eram guerreiros. Só que Deus, ele nunca olhou para a aparência. Deus, ele nunca olhou para o estereótipo. Por quê? Porque Deus vai liberar uma palavra para Samuel: Samuel, não atente para a aparência, porque eu já rejeitei. É Deus dizendo: Saul, ele tinha tamanho de rei. Saul foi rei. Saul tinha estatura de rei. Só que quando Deus vira para Samuel e fala assim: não olhe para a aparência, porque a aparência eu já rejeitei. É mais ou menos Deus dizendo: se eu já rejeitei Saul porque ele era grande, se eu já rejeitei Saul porque ele tinha estatura de rei, é Deus dizendo para Samuel: não olha para a aparência, porque eu não vou pela aparência. Não olha para o tamanho, porque eu não vou pelo tamanho. Não olha para a estatura, porque eu não vou pela estatura. Sabe por quê? Porque Saul ele tinha tamanho, Saul ele tinha estatura, Saul ele tinha tudo para ser rei, irmãos. Só que ele preferiu sacrificar ao invés de obedecer. Aleluia! Enquanto a partida, Deus ele contempla o coração de Davi. Deus ele sabe que o coração de Davi é parecido com o dele, apesar de ele não ter tamanho para ser guerreiro, apesar de Davi não ter tamanho para ser rei, apesar de Davi não ter espessura, aparência para ser rei. Só que para Deus, Davi, ele tem tudo para ser um grande guerreiro. Para Deus, Davi, ele tem tudo para ser um grande rei. Para Deus, Davi, ele tem tudo para ter um reinado bom em Israel. Porque a gente sabe que Saul, ele foi escolhido pelo povo. O povo queria um rei. O povo viu que as nações, meu pastor, tinham um rei. O povo de Israel viu que os amalequitas tinham rei, que os filisteus tinham rei. Eles vão pedir um rei. Em contrapartida, Deus era um Deus que governava o povo não precisava de rei. Só que se o povo quis, Deus ele concedeu um rei com a cara do povo. Só que a gente conhece o texto, eu já falei isso aqui, que Saul ele tinha tudo para ser um bom rei. Ele começou bem, mas o final dele foi em decadência. Por quê? Porque ele preferiu sacrificar enquanto Deus ele manda obedecer. Deixa eu liberar para a tua vida aqui nessa noite. É melhor obedecer do que sacrificar. A obediência está acima de tudo. Obedeça o seu pastor, obedeça a sua liderança, obedeça os seus líderes. Por quê? Porque Deus ele ama aquele que obedece.
Você quer ter um futuro promissor? Obedeça. Você quer ter algo que vai se concretizar na tua vida com bênçãos? Obedeça, irmãos. A obediência é a primazia de tudo. A obediência é o pontapé inicial. Obedeça a Deus, obedeça o seu pastor, porque Deus, Ele vai realizar aquilo que obedeça o seu coração. O texto diz que vai ungir Davi como rei dentro da casa, mas Davi não estava na casa porque Davi estava apacentando as ovelhas de seu pai. O texto vai dizer em 2 Samuel capítulo 16, irmãos, que vai passar os 7 filhos de Jessé, ao ponto que Samuel vai olhar e vai dizer assim: acabaram-se os mancebos, acabaram-se os seus filhos. Jessé vai olhar para Samuel e vai falar assim: ainda tem um menor, que está apacentando as ovelhas. Samuel vai falar para Jessé e vai liberar uma palavra: enquanto ele não chegar, a gente não vai se assentar na mesa. Enquanto ele não se achegar dentro da casa, nós não se assentaremos na mesa para comer. Davi, ele era o menor da casa. Davi, ele apacentava as ovelhas de seu pai, ovelhas malhadas, ovelhas que não tinham valor. Simplesmente Jessé está colocando Davi no campo para Davi não ficar sem fazer nada, simplesmente para colocar Davi numa tarefa, simplesmente para não deixar Davi desocupado. Agora olhe para cá, Davi não tinha o costume de se assentar na mesa, irmãos. No horário das suas refeições, Davi estava trabalhando. No horário do café da manhã, Davi estava apacentando a ovelha de seu pai. Em contrapartida, os guerreiros, eles estavam nos horários específicos do café da manhã, do almoço, do lanche, da janta, comendo à mesa com seu pai, enquanto Davi está no campo trabalhando. Só que para eles, para os filhos de Jessé, eles têm chamada para ser rei, eles têm chamada para ser um guerreiro. Por quê? Porque eles são parte do exército de Saul, enquanto Davi está apacentando a ovelha de seu pai. Davi não está fazendo parte da mesa, Davi não está fazendo parte com seus irmãos dos alimentos do café da manhã, do almoço e da janta, não, porque Davi está tomando conta das ovelhas de seu pai. Só que quando Deus ele decide levantar alguém, irmãos, Deus nunca vai levantar alguém que está dentro da sua casa desocupado, não. Deus ele vai levantar alguém que está com as suas mãos ocupadas. Deus vai levantar alguém que está trabalhando. Deus vai levantar alguém, aleluia, que mesmo ele vendo que as ovelhas não têm valor, aleluia, o pai dele confiou a responsabilidade dele cuidar. Para alguém não tem valor, mas para Davi é uma ovelha importante. Para Davi, ele precisa cuidar. Para Davi, ele precisa defender do urso. Para Davi, ele precisa defender do leão. Enquanto vem o urso para derrubar aquela ovelha, aquele Davi franzino, pequeno, jovem, ruivo, ele está dando a sua vida para defender a ovelha. Ele está entregando a sua vida para tirar a ovelha da boca do urso, da boca do leão. E Deus ele contemplou, irmãos, aquela atitude. Deus ele contemplou a vida de Davi. Eu imagino Deus olhando para a terra e falando: é desse rei que eu preciso para reinar Israel. É de um jovem desse com coragem que eu preciso para colocar no trono. Um jovem que não tem armadura, um jovem que não tem potencial para ser guerreiro, um jovem que não tem aparência nem estatura para sentar no trono. É desse que eu quero. Sabe por quê? Porque Deus não escolhe o capacitado, mas Ele capacita quem Ele escolhe. Deus não escolhe um soldado preparado, não, irmão. Deus ele escolhe um soldado despreparado para ele preparar no meio da guerra. É Deus dizendo para a tua vida nessa noite: você que pensa ser despreparado, você que pensa ser inferior, você que pensa ser pequeno, você que pensa que não tem preparo algum, é de você que Deus chamou, é de você que Deus confia, é de você que Ele sabe que pode fazer alguma coisa aqui.
nós temos um valor na mão de Deus. Resumindo o texto, Davi vai reinar. Ou melhor, Davi vai ser ungido a rei. Porém, Davi não vai se assentar no trono. Isso aqui mexeu comigo. Porque Deus ele vai ungir Davi. O óleo vai descer para ser rei. Só que quem continua sendo rei é Saul. Saul está rejeitado, irmãos, mas ele continua na cadeira de rei. E Davi, que é ungido a rei, ele continua no pasto apacentando as ovelhas. E eu falei para Deus, o porquê isso? O porquê que Davi foi ungido a rei e não se assentou de imediato na cadeira? Porque automaticamente, se a gente for raciocinar, quando alguém é ungido, meu pastor, há um presbitério, ou até mesmo um pastor, automaticamente a cadeira o espera. Se o pastor ungir alguém a pastor, automaticamente ele vai colocar aqui na tribuna para sentar do lado dele. Se o pastor ungir alguém ao presbitério, é porque ele entende que a igreja está precisando, ou essa pessoa tem chamado, e tem uma cadeira separada aqui para ele. Só que olhe para cá, Deus está levantando um jovem, e o óleo está descendo na cabeça dele para ele ser rei. Porém, Davi não vai sentar no trono de imediato. Saul, que é rejeitado, ele não vai sair da cadeira de rei de imediato, não. Sabe por quê? Porque ser ungido é uma coisa, mas para sentar na cadeira leva tempo. Vou repetir isso aqui. Davi, ele está sendo ungido como rei, mas isso não significa que ele tem que sentar na cadeira de imediato. Sabe por quê? Porque Deus entende, irmãos, que Deus ele precisa preparar Davi primeiro para tal negócio. Deus entende que precisa lapidar Davi primeiro para sentar na cadeira. Sabe por quê? Porque Davi, ele tem chamada para ser rei, porque o próprio Deus escolheu. E quando Deus escolhe, Deus não se engana. Davi, ele tem chamada para ser rei. Davi, ele tem promessa para ser rei. Só que olhe para cá, Deus entende que no tempo de ele ser rei, não é o tempo oportuno, não é no momento que ele é ungido, não é no momento que ele foi consagrado. Deus entende, irmãos, que ele precisa preparar Davi primeiro para sentar na cadeira. Sabe por quê? Porque Davi, ele não vai lidar simplesmente com algumas ovelhas que ele cuidava no pasto. Davi, ele não vai lidar simplesmente com umas ovelhas malhadas, não. Agora Davi, para ser rei, ele precisa lidar com todo Israel. Davi, para ser rei, ele precisa reinar, ele precisa lidar com todo Judá. E é um preparamento de Deus na vida de Davi. Deixa eu liberar algo para a tua vida aqui nessa noite. Talvez Deus tenha promessa na tua vida, jovem. Talvez Deus tenha promessa na tua vida, igreja. Deus, ele falou que vai te levantar. Deus, ele falou que vai te levar. Deus, ele falou que vai te colocar. Ele vai, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Só que entenda uma coisa: primeiro, Deus precisa te preparar. Deus precisa te lapidar. Deus, ele precisa tratar de você primeiro. Sabe por quê? Porque aonde ele vai te colocar, irmãos, você vai lidar com coisas difíceis, você vai lidar com pessoas difíceis, você vai lidar com problemas difíceis. Então Deus, ele precisa te preparar para quê? Para você estar preparado para lidar com tal situação. Deus nunca vai te colocar no lugar sem te preparar primeiro. É Deus dizendo: eu estou ungindo Davi, só que eu tenho que preparar ele para sentar na cadeira, pastor. E como é que Deus vai preparar Davi? Usando Saul. Ninguém melhor para tratar de Saul, de Davi, do que Saul. Porque Davi é ungido como rei, só que Saul ainda continua na cadeira. O que Saul vai fazer? Saul, irmãos, ele vai perseguir Davi. Os irmãos conhecem o texto. E essa perseguição vai forjar o caráter de Davi. Aleluia. Por quantas vezes Saul vai tentar matar Davi? Por quantas vezes Davi, para se livrar da morte, ele vai tocar a harpa? Um espírito maligno vai se apossar da vida de Saul. Saul vai mandar chamar Davi, porque Davi, além de ser guerreiro, ele era um ótimo tocador de harpa. Ele era um ótimo músico. Quando Davi tocava a harpa, o texto diz que o espírito que se apossava da vida de Saul, ele saía, ele batia em retirada.
Mas quantas vezes Saul estava tocando a harpa? Davi estava tocando a harpa, Saul pegava a espada e tentava ferir Davi. Só que Davi, ele não parava de tocar a harpa, irmãos. Enquanto ele estava tocando a harpa e Saul tentava ferir, Davi ia para a esquerda. Enquanto Saul tentava ferir Davi pela segunda vez, Davi ia para a direita tocando a harpa. E isso foi forjando o caráter de Davi. Isso foi amadurecendo a vida de Davi. Davi ainda não está no trono. Jonatas entende o chamado de Davi, irmãos. Porque se fosse alguém que tinha o direito de ser rei aqui, era Jonatas, que era filho de Saul. Só que Jonatas entende que ele não tem chamado para ser rei. Quem tem chamado para ser rei é Davi. Olha a humildade que Jonatas tem, irmãos. Ele entende que não tem chamado para ser rei. Quem tem chamado para ser rei é Davi. Não é porque eu sou filho de pastor que eu tenho chamado para ser pastor. Às vezes alguém que está do meu lado, né, pastor, tem chamado para ser pastor e eu não. Alguém que está do meu lado tem chamado para ser líder e eu não. Alguém que está do meu lado tem chamado para ser um levita, mas eu não. Alguém que está do meu lado tem chamado para ser um pregador, mas eu não. Quando eu não tenho chamado, eu tenho que reconhecer quem tem chamado para fazer. Aleluia! Jonatas entende que ele não tem chamado, porque ele é amigo de Davi. Só que ele entende que Davi lhe tem chamado para tal coisa. E aqui eu começo a pregar e encerro em poucos minutos. Jonatas vai fazer uma aliança com Davi. E qual é a aliança? Quando você estiver, Davi, lá em cima, quando Deus te exaltar, se porventura chegar o momento de Deus te exaltar, lembra da minha família. A Bíblia diz que Davi vai falar a mesma coisa. Então tá, a aliança está fechada, o pacto está selado. Se Deus te exaltar também, Jonatas, e porventura minha família precisar, lembra-te da minha. Eles estão fazendo um pacto de amizade, irmãos. Eles estão fazendo um voto. Eles estão fazendo uma aliança. E a Bíblia diz que o que dois concordar na terra é ligado no céu. Eu imagino Deus olhando essa aliança, este pacto, e Deus assinando lá. Está fechado. Deus contemplando aquela aliança que eles estão fazendo. E eu imagino Deus olhando e dando um sorriso de canto e dizendo: era isso que eu queria. Era isso que estava faltando. Uma aliança. Agora Davi está preparado para sentar no trono. Agora Davi está preparado para reinar. Agora Davi está preparado para sentar na cadeira. Porque o que faltava se concretizou agora, meu pastor. Aliança entre os dois. Porque Davi, ele tinha muitas qualidades. Davi, ele teve um reinado muito bom enquanto ele reinou. Só que Davi, irmãos, ele não gostava dos aleijados. Davi, ele não gostava das pessoas deficientes. Davi, ele não gostava dos cegos. Davi, ele não gostava dos paralíticos. O que é isso, Adriano? Se você for olhar aqui em 2 Samuel, entre 1 Samuel e 2 Samuel, depois você vai ver, eu não vou te falar o capítulo e o versículo, depois você pesquisa em casa, que Davi, ele desprezava os deficientes, meu pastor. Então tinha que necessário acontecer essa aliança para Deus colocar Davi no trono. Porque Davi mandou matar todos os gibeonitas. Quem eram os gibeonitas? Era um povo, uma raça deficiente que vivia na antiga Jerusalém. Davi, quando começou a reinar, ele foi tomando todo Judá, foi tomando todo Israel. E Davi mandou matar todas essas pessoas, dando um cargo eclesiástico para quem matasse. Só que olhe para cá, Davi acabou de fazer aliança com Jonatas. E o texto diz que Jonatas morre, Saul morre na guerra. Há um certo ponto que Davi vai estar andando no seu palácio, e ele vai se lembrar da aliança que ele fez com Jonatas. Queria que você prestasse atenção agora. Davi vai se lembrar da aliança que ele fez com Jonatas, e ele vai fazer a pergunta: restou alguém na casa de Saul para que eu possa usar de bondade por amor de Deus? Olha o que o texto está dizendo: restou alguém da casa de Saul para que eu possa mostrar a bondade de Deus? O texto diz que existia Ziba.
que era um tipo de coordenador da casa de Saul, que comandava a riqueza de Saul, que comandava os bens do rei Saul. Ziba vai olhar para Davi e vai falar assim: existe sim um filho de Jonatas, porém ele está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar, e é aleijado de ambos os pés. Olha o que Ziba está dizendo para Davi: existe um que é filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés, está na casa de Maqui, em Lodebar. Primeira coisa, Ziba está dizendo que esse menino, filho de Jonatas, é aleijado porque ele sabe que Davi não gosta de pessoas deficientes. Segunda coisa, um aleijado nessa época, ou uma pessoa deficiente, não tinha o direito de herdar nada, meu pastor. Não tinha o direito de desfrutar de nada do seu avô e nem do seu pai. É mais ou menos Ziba dizendo: tem um, mas ele não tem direito de herdar. Tem um que não tem direito de desfrutar de nada. Por quê? Porque Ziba está olhando para os bens de Saul, e ele entende que tem que falar que ele é aleijado para ele continuar desfrutando da riqueza de Saul. Só que Ziba não sabia que Davi, ele tinha feito uma aliança com Jonatas. E qual era a aliança que Davi fez? Amanhã depois, se fosse para abençoar a família de Jonatas, ele ia abençoar. Se Jonatas precisasse abençoar a família de Davi, Jonatas ia abençoar. Então qual a intenção de Ziba? Falar que ele é aleijado para ele não ter direito de herdar. Falar que ele está na casa de Maqui, em Lodebar. Por quê? Porque Lodebar, irmãos, a gente sabe que é uma terra de esquecimento. Olha para cá. O texto vai dizer que toda a família de Saul morreu. Todos os filhos de Saul morreu. Só um neto que ficou vivo. Ficou vivo aonde? Em Lodebar, terra do esquecimento. Enquanto o exército de Davi exterminou toda a família de Saul, Mefibosete, que com 5 anos a sua ama se apressou para tentar salvar a vida dele, deixou ele cair. E um jovem, uma criança que tinha tudo para crescer, bem, sem defeito, ficou aleijado de ambos os pés. Mas deixa eu liberar algo para a tua vida. Talvez, se Mefibosete não ficasse aleijado, ele estaria morto. Porque depois que ele cai, Maqui leva ele para sua casa em Lodebar. Lodebar, que é terra do esquecimento. Esquecimento para o homem, porque Lodebar para Deus é terra do esconderijo. Deixa eu repetir isso aqui. Lodebar para o homem é terra do esquecimento, porque para Deus Lodebar é terra do esconderijo. É Deus dizendo: estou eu colocando Mefibosete em Lodebar, aonde para o homem é terra do esquecimento, porque para mim é terra do esconderijo. É Deus dizendo para alguém aqui: se tu estivesse em Jerusalém, tu já tinha morrido. Se tu estivesse à vista, tu já estaria morrido. Deixa eu liberar algo para a tua vida aqui nessa noite. Se tu estivesse no holofote, tu já tinha morrido. Se tu estivesse no cartaz, tu já tinha morrido. É Deus dizendo: eu te coloco em Lodebar, no lugar do esconderijo. Para quê? Para amanhã depois eu colocar você em cena, eu colocar você para aparecer, eu colocar você por cima, eu colocar você pregando, eu colocar você adorando, eu colocar você glorificando ao Senhor. É Deus dizendo que este momento é o esconderijo que eu te coloquei para te conservar em vida. Aleluia, Deus. Aleluia. Pensa comigo, irmãos. O único que sobrou ficou aleijado e foi parar no debate. Aleijado, terra do esquecimento. Só que ele está aleijado e está na terra do esquecimento, mas está vivo. Deixa eu repetir: ele está em Lodebar, pastor, terra do esquecimento, mas ele não morreu, ele está vivo.
Porque talvez, se ele não estivesse aleijado, ele ia reivindicar o trono. Porque se seu pai morreu, ele é neto, ele tem direito de sentar na cadeira. Só que Deus tem chamado na vida de Davi. Deus ele tem chamado na vida de Davi para ser rei. E às vezes Deus vai permitir uma fatalidade acontecer com alguém para não atrapalhar os planos de Deus na vida de alguém. Tu não entendeu isso aqui? Às vezes Deus ele tem algo com a tua vida que se alguém tentar interferir, se alguém tentar atrapalhar, Deus vai permitir aquela pessoa ficar deficiente. Sabe por quê? Porque o que Deus tem para a tua vida, Ele não aceita que ninguém entre para atrapalhar. Deus permitiu isso tudo acontecer com esses jovens, sabe por quê? Porque Deus ele tinha que colocar Davi no trono. Davi não tem sangue real, Davi não tem a linhagem real, mas Davi ele tem a chamada para ser rei. Davi é segundo o coração de Deus. Enquanto Mefibosete, que tinha todo o direito de sentar na cadeira, Deus ele permite isso tudo acontecer com esta criança, simplesmente para não atrapalhar os planos de Deus na vida de Davi. Deixa eu profetizar na tua vida. O inimigo não vai atrapalhar os planos que Deus tem para realizar na tua vida. Glória a Deus. O inimigo não vai interferir o que Deus tem para fazer na tua vida, jovem. Glória a Deus. O inimigo, o inimigo tentar se levantar contra a tua vida, para tentar impedir aquilo que Deus já preparou para realizar na tua vida. Glória a Jesus. Porque aquilo que Ele tem para fazer na tua vida já está preparado. Ele não vai preparar, Ele precisa preparar você primeiro agora. Porque as bênçãos que Deus tem para realizar na nossa vida já está pronta. O que falta estar preparado é eu. O que falta estar preparado é você. Às vezes a gente tem mania de orar e falar assim: Senhor, prepara tal coisa para mim. Deus já preparou há muito tempo. Quem não está preparado é você. Às vezes, pastor, quem não está preparado sou eu para receber tal coisa, porque Deus sabe que se eu receber hoje, eu perco ali na esquina, eu perco amanhã. Então qual é o intuito de Deus? Preparar a bênção? Não. O intuito de Deus é preparar você para receber a bênção. O intuito de Deus é preparar você para receber tal coisa. É Deus dizendo: Mefibosete, tu ficou aleijado, mas eu não esqueci de você. Tu está numa terra do esquecimento para um homem, mas é eu que permiti. É eu que te coloquei lá para te esconder. É eu que te coloquei lá para te proteger. É eu que te coloquei lá para ninguém ver. Porque se tu já estivesse à mostra, alguém já tinha te matado. Se tu estivesse aparecendo, alguém já estava tentando contra a tua vida. Só que Deus ele coloca às vezes pessoas, às vezes Deus nos coloca num lugar inapropriado, num lugar de esquecimento, simplesmente para a gente morrer lá. Não. Deus ele permite coisas acontecer na nossa vida com o intuito de nos proteger, com o intuito de nos guardar. É Deus dizendo: eu permito isso tudo acontecer na tua vida, Mefibosete. 15 anos na terra do esquecimento, Lodebar. Só que ele não morreu, ele está vivo. E o momento da exaltação dele está prestes a acontecer. Sabe por quê? Porque Davi se lembrou da aliança. Davi se lembrou do pacto que ele fez com Jonatas. Ziba até tentou interferir, ele é aleijado. Ziba até tentou interferir, ele está em Lodebar, terra do esquecimento. Só que Davi se lembrou da aliança. Davi se lembrou do voto. Irmãos, cá para nós, aquilo que Deus prometeu, Ele nunca vai deixar de fazer. Aquilo que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir. Pode passar céus e terra, mas aquilo que Ele te prometeu, creia nisso, vai acontecer no momento certo. Deus ele deixou esse cenário todo acontecer. Deixou isso tudo acontecer na tua vida, simplesmente para te abençoar, simplesmente porque era propósito de Deus na tua vida, porque era propósito de Deus na tua família. Não era para você morrer, não era para você ficar esquecido, era simplesmente um momento difícil, um momento onde a prova bateu na tua porta.
um momento aonde o vento balançou o teu barco, mas não era para a tua morte, porque ele sabia que você ia sobreviver, ele sabia que você ia perseverar, ele sabia que você ia aguentar, ele sabia que você ia suportar tamanha luta e tamanha prova, ele sabia que você não ia morrer, ele sabia que você ia sobreviver, porque às vezes Deus ele permite coisas na nossa vida, né, que a gente às vezes não consegue nem viver direito, meu pastor. A gente sobrevive. Veja essa pandemia aí que a gente passou. A gente nem viveu a vida direito, a gente sobreviveu. Quantos aqui pegou pandemia? Seus parentes pegou pandemia? Quantas pessoas desceram a sepultura, né? A gente passou por essa crise e estamos aqui, ó, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Você com o fôlego de vida, levantando tua mão e glorificando a Deus. Isso é promessa de Deus na tua vida. A crise veio. Isso tudo aconteceu. Mas Deus ele te conservou em vida. Deus ele te protegeu. Deus ele te escondeu. Deus ele guardou a tua parentela. Deus ele guardou a tua vida. Por quê? Porque ele tinha promessa para realizar na tua vida. Isso é motivo de glorificar o Senhor. Isso é motivo de bendizer o nome do Senhor. Glória a Deus. Fique de pé comigo. E o rei disse, ou melhor, versículo 7. E Davi disse: não temas, porquanto certamente mostrarei bondade por causa de Jonatas, teu pai, e te restituirei a terra de Saul, teu pai, e comerás pão à minha mesa continuamente. Olha o que o rei está prometendo para Mefibosete. Vou restituir tudo que era do seu avô, tudo que era do seu pai. E não acaba por aí. A partir de hoje tu comerás pão comigo na mesa do rei, como se fosse um dos filhos do rei. Um jovem aleijado, um jovem coxo, pastor, de ambos os pés, agora vai se assentar todos os dias na mesa do rei, vai tomar café da manhã, vai almoçar, vai lanchar e vai jantar. Um aleijado, e vai olhar para o rei e vai falar: como posso eu se assentar na mesa do rei? Olha o meu estado, eu sou como um cão. Ele vai se rebaixar perante o rei, irmãos. Porque Mefibosete, ele está olhando a sua deficiência, ele está olhando os seus defeitos. Aqui ele encerra aqui. Ele está olhando para as pessoas que vai estar em sua volta na mesa, porque ele tem os pés deficientes, ele é aleijado, ele está preocupado com quem vai olhar para ele. Ele não se acha digno de sentar na mesa por causa da sua deficiência. Glória a Deus. Olhe para cá. Aleluia. Eu imagino que ele ficou sentando na mesa do rei. Dá licença. Mefibosete na mesa. Vocês conseguem ver minhas pernas? Alguém consegue ver? Porque a mesa do rei, ela tem o poder de cobrir os nossos defeitos. Aleluia. Você não entendeu? Deus. Glória a Deus. A mesa do rei, ela esconde a tua e a minha vergonha. Aleluia. Ele é deficiente, mas quando ele se assenta na mesa, ele fica no mesmo nível das pessoas. Glória a Deus. Quando ele se assenta na mesa, ninguém vai perceber que ele é deficiente. Quando ele se assenta na mesa, ele está no mesmo nível, está no mesmo patamar, como eu e como você. Porque quando ele se assenta na mesa, a mesa, ela não tem o poder de envergonhar, mas ela tem o poder de cobrir os nossos defeitos. É Deus dizendo para você aqui nessa noite: Deus, ele te convida a sentar na mesa. E quando você receber esse convite,
Não fica se desvalorizando. Não fica se achando incapaz. Não fica se achando pequeno. Não fica se achando deficiente. A deficiência que eu falo aqui agora no mundo espiritual não é deficiência física. É aquela deficiência que está dentro de você, às vezes está dentro de mim, se achando incapaz de se assentar, se achando incapaz de assumir tal compromisso, se achando incapaz da responsabilidade que Deus te deu. Só que Deus está liberando essa palavra para você aqui. A mesa do rei está preparada para você sentar. E quando você se assentar, você vai ficar igual a todos. Não fica se desvalorizando, porque a promessa que Deus deu para alguém que tem chamada, para alguém que tem futuro, Deus deu para você também. Independente da tua deficiência, independente da tua fragilidade, independente da sua pequenez, Deus ele conta com você também. Deus ele conta com você também que é pequeno. Deus ele conta com você também que é deficiente. Tu também tem chamada. Tu também tem história. Tu também tem direito de se sentar na mesa do rei. Porque a mesa não foi feita só para os sãos, para os perfeitos. A mesa foi feita para eu e você também, que fomos, que temos uma deficiência. Paulo disse que recebeu um espinho na carne, tentou orar por 3 vezes, pedindo Deus para tirar. Só que Deus olhou para Paulo e falou assim: eu não vou tirar o espinho que está na tua carne, porque a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Eu libero algo para a tua vida aqui nessa noite e encerro. Sabe qual foi o problema de Paulo? Foi olhar para o espinho. Em contrapartida, ele tinha que olhar para a graça. Deixa eu liberar algo para a tua vida aqui nessa noite. Não olhe para os problemas. Não olhe para a deficiência. Não olhe para o espinho. Por quê? Porque a graça é aperfeiçoada na minha e na tua fraqueza. É na fraqueza que a graça se manifesta. Não é na minha força. Não é na tua força. É quando vem a fraqueza que a graça do Senhor ela vai ser manifesta na minha e na tua vida. Levante a sua mão. Aplauda o Senhor nessa noite.